Lei dos senos, o que a questão vai fornecer para a gente? Não é um triângulo retângulo, então não posso aplicar nem seno, nem cosseno, nem tangente. A questão vai fornecer para a gente dois ângulos, que com esses dois eu consigo achar o terceiro, tá? E vai fornecer um lado. Então, esse caso aqui é uma questão que vai trabalhar com parte chamada de lei dos senos. Eu vou mostrar para você a parte de lei dos cossenos. Olha a diferença de lei dos cossenos. Essa aqui, ó. O que tem de diferente aqui, gente? O que eu tenho como dados aí? Eu tenho dois lados e tenho um ângulo. Eu vou voltar para você ver aqui a parte quando eu vou aplicar a lei dos senos. O que eu tenho aqui fornecido? O desenho aqui, ó. A gente tem um ângulo, outro ângulo, certo? E eu tenho o que mais? Um lado, tá? Então, lei dos senos que eu vou aplicar, eu preciso de dois ângulos e um lado. Olha a outra questão que eu vou mostrar para vocês aqui de novo, só para vocês verificarem a diferença de quando que eu vou aplicar uma coisa e quando eu vou aplicar outra. Ó, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho um ângulo e tenho dois lados. Perceberam que é invertido? Na lei dos senos eu tenho dois ângulos, que dá para achar o terceiro. Na lei dos cossenos eu vou ter um ângulo e vou ter dois lados. Eu vou aplicar outra lei aqui, que eu vou mostrar para você como é que a gente faz agora. Que é razões trigonométricas de um triângulo qualquer. A gente vai poder utilizar isso aqui, gente, em qualquer triângulo, inclusive nos triângulos retângulos, tá? Aqui vai valer para qualquer coisa. É mais ou menos assim, ó. O que vai acontecer? Eu estou falando com um triângulo qualquer, pode ser um triângulo equilátero, isósceles, escaleno, né, retângulo, qualquer um deles vai valer, tá? Isso aqui. Aí vai ser assim, ó. Eu estou aqui com os vértices A, B e C, né? Alfa, beta e teta são os ângulos internos. E eu vou ter ainda, minha gente, aqui, ó, eu vou ter um ângulo alfa e eu tenho um lado oposto a esse ângulo alfa, que é x. Eu vou ter aqui, ó, o ângulo beta e tem um lado oposto ao ângulo beta, que é o y. Eu vou ter o ângulo teta e tem um lado oposto ao ângulo teta, que é z, tá? Que é uma abertura ali, né? Então, eles são proporcionais. O que acontece aqui? Eu vou fazer essa lei dos senos, eu faço assim, ó, seno desse ângulo dividido por x é igual ao seno desse ângulo dividido por y, que é igual ao seno desse ângulo dividido por z. Então, a gente faz razão. Quando eu chamo razão, a gente chama de divisão, tá? Que, na verdade, aqui vai ser uma proporção, tá? Então, o seno do ângulo dividido pelo seu lado oposto é igual ao seno daquele outro ângulo dividido pelo seu lado oposto também. Fica assim, ó. Deixa eu só mostrar para vocês aqui como é que ficava aqui essa situação. E a gente vai ter isso aqui que vocês vão precisar. Então, eu queria que vocês anotassem no cantinho aí sobre essa relação que vai existir, tá? Então, x sobre o seno de alfa é igual a y sobre o seno de beta, que é igual a z sobre o seno de teta. Professor, eu tenho aí três frações aí com igualdade. Eu só preciso dar duas, tá? Então, eu faço duas, eu faço meio pelo sistema e resolvo. Tudo bem? Então, ó, só para voltar aqui para vocês, ó, eu posso fazer assim, ó, seno do alfa dividido por x, né? Vai ser igual ao seno de beta dividido por y, e vai ser igual ao seno de teta dividido por z, porque são as partes opostas, tá bom? Então, a gente pode fazer assim, ó, seno de alfa dividido por x vai ser igual a seno de beta dividido por y, que vai ser igual a seno de teta dividido por z. Tá? Pode ser assim. Se vocês quiserem fazer invertido, colocar assim, ó, x sobre o seno de alfa, vai ser igual a quem? A y sobre o seno de beta, que vai ser igual a z sobre o seno de teta. Então, eu posso inverter as frações, sem problema nenhum. Tá? Pode ser assim também. Tá? Então, eu coloquei aqui nessa configuração, mas vocês poderiam colocar todos os senos na parte superior e colocar as letras na parte inferior. Não vai mudar nada, tá? Essa questão, gente. Tá? Então, tá assim, ó, a figura ilustra as medidas que um topógrafo tomou para calcular a distância do ponto A um barco ancorado no mar, que estava no ponto C. O que acontecia aqui, gente? O topógrafo estava aqui, ele estava em solo, então ele poderia pegar um terceiro ponto aqui, ó, um segundo ponto, que era o ponto B. Então, essa distância aqui era calculável, na parte que ele estava, né? Olhando ali, ele conseguia ver que isso aqui era 50 metros. Aí, lá para o barco, do ponto A, ele conseguiu ver a angulação formada aqui, que era 48. Desse outro ponto B, lá para o barco, ele conseguiu ver que essa angulação era de 62 graus, tá? E aí ele fechou uma figura, né, de forma ali imaginária, que era um triângulo. Dá para verificar quanto que é esse ângulo aqui? 70, tá? Então, vocês fechavam isso daqui, tá? Então, a gente fechava isso. O que estava sendo pedido, né, era a distância do ponto A até o barco. Então, o barco, a distância do ponto A até o barco é de A até C. Então, a gente queria, na verdade, determinar quanto que vale
aqui o que eu chamei de x, né? Então, vocês poderiam chamar de uma letrinha qualquer aí, ou colocar de A até C normal, que é a distância entre dois pontos. Aí, minha gente, a gente aplicar, então, essas leis dos senos, lei dos cossenos, tá? Como é que eu poderia fazer? Ó? Eu vou usar aqui, então, essa parte onde eu tenho um número disponível, que vai facilitar meus cálculos. Sem ter número, fica difícil, né? Então, eu vou usar essa parte do número. Então, eu tenho um número aqui, ó, e eu tenho o ângulo oposto. O que eu poderia fazer aqui? Seno de 70, né? 70 graus. Sobre 50, né? Pode ser assim? Sobre 50 é igual. Aí eu vou para a parte onde eu quero o valor agora. Ó. Eu tenho o x, e quem é que é o oposto ao x aqui? 62. Então, eu vou usar essa relação aqui para fazer, tá? Como eu coloquei o seno aqui em cima, eu vou continuar colocando o seno só para manter a ordem, tá? Então, primeiro o seno, depois o número. Se eu tivesse feito o inverso, colocado 50 na parte superior, eu colocava o restante ali embaixo, tá? Então, vai ficar como? Seno de 62 graus, né? E depois eu vou fazer a substituição, tá? Dividido por x, assim. Aí agora, gente, é só fazer a substituição na parte aqui que a questão já forneceu para a gente os dados. Quanto que é o seno de 62 e seno de 70? 0,94 e o de 62 é 0,8. Então, a gente só substitui e faz os cálculos, né, meio pelos extremos. 0,94, que é o seno de 70, tá? Dividido por 50. Aí o seno de 62, que é 0,88. 8, bonitinho. 8 e 8. Tudo isso sobre o x. Aí aqui, gente, é conta, né? Regra de 3 simples. Vai fazer aí os produtos, né? E vocês vão achar esse valor de x. Quem já achou o x aí, quanto que deu? Letra A, né? 46,8, né? 46,8 metros, tá? Então, quem fez o cálculo direitinho vai dar a letra A, assim. 46,8 metros, tá? Então, essa seria a resposta aí da distância do observador, né, que estava ali analisando até o barco, tá? Então, isso é uma aplicação. Gente, falo para vocês que quando for um ângulo assim que não seja esses ângulos que a gente chama de ângulos notáveis ou os arcos que sejam congruentes, a questão fornece os valores do seno e do cosseno. Em algumas vezes, as questões não vão te fornecer nesses casos aqui, ó. Por exemplo, eu vou precisar disso aqui para os números complexos. De tudo isso. O que vai acontecer, gente? Nesses triângulos quaisquer, vocês vão ter ângulos que vão estar variando ali maior que zero, né? Vocês vão ter principalmente esses aqui, ó. Esses aqui que a gente já viu, ó, de 30, 45 e 60 graus, né? Que a gente está falando dessas aberturas aqui, ó, a partir desse eixo, tá? Ó, a abertura nesse sentido, tá? O sentido anti-horário. Então, essa abertura aqui, ó, por exemplo, 30 graus, tá? Essa abertura aqui, 45, estou colocando aqui, e essa abertura aqui, ó, seria 60 graus, tá? Então, a gente teria essas partes. Nessa questão aqui, a gente tem os valores de seno, ó, por exemplo, o seno de 30, ele é um valor que ele vai vir daqui, ó, deixa eu colocar aqui. O seno de 30 é isso, ó, de 30 não, de 60. É esse valorzinho aqui, tá? Que é raiz de 3 sobre 2, que dá 0,86 aproximadamente. O seno de 45, ó, já é esse valorzinho aqui, ó, que vocês viram lá na tabelinha que a gente viu também, que é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 é 1 ponto quanto? 1,4, eu acho, é 1,4 aproximadamente, tá? E se você dividir 1,4 para 2, dá 0,7, tá? Que seria o seno de 45. Assim como o cosseno de 45 também, ó, que seria esse valorzinho aqui, ó. Vamos ver depois que a gente vai trabalhar isso aqui, chamar de eixo do seno e eixo dos cossenos, tá? O que acontece, gente? A gente vai sempre pegar como base esses três ângulos que a gente chama de ângulos notáveis, que são aqueles que servem para os triângulos retângulos. Quando não for um triângulo retângulo, eu vou precisar de outros três ângulos que sejam esses aqui, ó, 120, o 135, cadê? 135 e aqui o de 150. Como é que eu vou saber, meu povo? Eu vou saber que existe uma relação entre os ângulos aqui em questão. Por exemplo, o de 60 e o 120, eles estão inteiramente ligados. O que vai mudar? O sinal, tá? Então, o seno de 60 e o cosseno recebem o mesmo valor que o seno e o cosseno de 120, tá? Aqui, na verdade, aqui a gente pega um referencial daqui para cá, por exemplo. Ó. São 30 graus, né? A gente pega um outro arcozinho aqui que é a mesma medida. Só que para esse lado aqui, o cosseno aqui são valores negativos, tá? Então,
o que muda nesse quadrante aqui só são os valores do cosseno. Vou mostrar para vocês bem aqui na tabelinha que eu coloquei para vocês. Bem aqui tem uma tabelinha para demonstrar isso. Ó, ângulos notáveis, que vocês já viram, né? Quando eu tiver seno, cosseno, tangente de 30, 45 ou 60, eu uso esses valores. Lá no segundo quadrante, tá aqui o segundo quadrante, ó, que são esses ângulos aqui de 120, 135 ou 150, eu vou usar os valores idênticos, só muda o sinal. Aí eu estava vendo com vocês, por exemplo, o ângulo de 30, ele vai ter uma correspondência com o ângulo de 150. Né? Então, os valores de seno e de cosseno são os mesmos. O valor do seno é sempre essa parte aqui para cima, ó, que ela vai ser positiva. Tá? Então, essa parte aqui superior é uma parte positiva, ó, isso aqui. Então, o seno é positivo, o cosseno é para cá, ó, que é negativo. Tá? Então, a gente vai ver só desse só muda o sinal do seno e do cosseno. Então, bem aqui, minha gente, ó, eu disse para vocês a correspondência que tinha 150 e 30, por exemplo. Então, os valores de seno e de cosseno são os mesmos valores. Ó, tudo, tanto para seno, cosseno e tangente. Vai mudar somente ali os sinais. Tá? Então, o seno é positivo, o cosseno é negativo. Né? Eu divido o seno para cosseno, é tangente, então a tangente estaria negativo também. Só isso. Tá? Na parte de, quando for o ângulo de 45, o correspondente dele é o ângulo de 135. Então, é o mesmo valor, vai mudar no segundo quadrante apenas o sinal do cosseno e da tangente. Tá? O cosseno e a tangente muda. O ângulo de 60 e o de 120 estão inteiramente ligados também. São os mesmos valores para seno, para cosseno e para tangente. Vai mudar somente o sinal do cosseno e da tangente. Tá? Vai ficar negativo ali para ambos. O que eu vou dizer isso para vocês, gente? Porque quando envolver esses ângulos aqui, ó, nessas questões de 40, 30, 45, 60, 120, 135 e 150, a questão não vai te dar os valores ali de seno e cosseno para te substituir. Tu tem que saber, tá? Se for qualquer outro valor ali, eles vão te dar os valores como te deu naquela questão lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma questão de lei dos cossenos, tá? Lei dos cossenos, gente. Como é que isso funciona? Aqui a lei dos cossenos é essa. Olha só. Lei dos cossenos, a questão vai sempre te dar um ângulo e dois lados. Um ângulo e dois lados. Um ângulo e dois lados, tá? O que acontece aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui para vocês essas definições. Ó, bem aqui. Vou faltar um pouquinho aí, eu já fecho com vocês, dá tempo. Olha só, gente. Bem aqui, ó. Percebe que eu vou ter evidenciado para a gente um ângulo um ângulo, aí eu vou ter os lados ali. Mas só vou ter um ângulo disponível. Na lei dos senos, eu tenho dois ângulos e um lado. Aqui eu vou ter um ângulo e vou ter dois lados. Pode ser qualquer um desses aqui. Como é que a gente vai descobrir isso, gente? Eu faço sempre assim, ó. Identifico o ângulo e vou identificar o lado oposto a ele. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado. Os lados aqui também, é como se fosse teorema de Pitágoras, tá? Aí y ao quadrado mais z ao quadrado, isso aqui é teorema de Pitágoras, né? Só que como é num triângulo qualquer, eu faço menos duas vezes, ó. Esses dois que estão perto do ângulo, o x e o z, e multiplico pelo cosseno daquele ângulo. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um ângulo, né? Eu tenho o ângulo e tenho dois lados. E aí a questão fala assim, ó, em uma metalúrgica, um trabalhador pretende confeccionar uma placa triangular com dimensões apresentadas na figura. Aí ele pergunta, o perímetro da placa, o perímetro é o somatório, ó, dos três lados. Ó, o perímetro é tudo isso. Isso, mais isso, mais isso. Então, o que eu preciso aqui, na verdade, é só achar esse valor de x, tá? O que eu faria aqui, então? X ao quadrado, x está oposto ao ângulo que eu tenho à disposição, igual a quanto? 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Deixa eu digitar aqui, meu 8 está muito feinho. 8 ao quadrado, menos duas vezes o 6 vezes o 8. E aqui eu colocaria o cosseno do ângulo em questão, que no caso o ângulo é de 60. Tá? Então, eu quero achar isso, ó, ele está oposto ao ângulo, ele fica sozinho, fica isolado, tá? As duas coisas que estão próximas do ângulo em questão ali, elas vão ficar, primeiramente, ao quadrado, soma, menos duas vezes o produto dos dois, tá? Como é que ficaria isso aqui, gente, para terminar essa questão? X ao quadrado, passa a potência de 6 ao quadrado a 36, né? Aqui vai ficar 64, menos duas vezes, vou colocar aqui logo direto, né? Isso aqui, ó,
6 vezes 8, 48, né? Vezes 2, 96. Cosseno de 60 vale 1 sobre 2. Aí eu posso juntar isso aqui. X ao quadrado igual. Isso aqui dá 100, né? 100 menos 96 dividido para 2 dá 48, tá? Aí o x ao quadrado. 100 menos 48 dá 52. Que eu posso extrair raiz, né? Vai ficar raiz de 52. Só que dá para simplificar, porque o 52 é a mesma coisa que 4 vezes 13, tá? E quando eu extrair raiz quadrada de 4, vai dar 2 raiz de 13, né? E aí, como a gente quer achar o perímetro, gente, bastaria que eu somasse aqui os lados, ó. 6 com mais 8 dá 14, né? 14 mais 2 raiz de 13. Qual é a resposta que a gente teria para isso? Repito para vocês. Triângulo retângulo, eu aplico seno, cosseno ou tangente. Se não for um triângulo retângulo, a gente vai aplicar a lei de seno ou lei dos cossenos. Lei dos senos vai te dar 2 ângulos e vai te dar um lado. Tu complementa o terceiro ângulo que estiver faltando, faz a razão conveniente, sempre usando aquele número em questão e substituindo o valor do seno ou do cosseno que for fornecido. Lei dos cossenos vai te dar somente um ângulo e 2 lados. Aí tu vai ter que aplicar a situação assim. Beleza? A resposta aqui seria quanto, gente? 6 com mais 8, 14, né? 14 mais 2 raiz de 3, letra C.